o mais querido e, por isso mesmo, o mais temido. Isso aqui não é um clube. Isso aqui é Flamengo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando daqui a pouquinho. Vamos falar do Fluminense, que enfrenta o Corinthians amanhã. Você vai ver ao vivo aqui na Globo depois de A Força do Querer. Também notícias do Flamengo, preocupado com o Rogério Ceni, do Vasco animado com o Luxemburgo. Mas vou começar falando do Botafogo. A vida tá difícil, hein? Já tá planejando o ano que vem com Série B no horizonte. Em letras garrafais. Não tem mais conversinha, não tem mais palavra bonita, não tem mais nada. Tem que entrar dentro de campo, fechar a boca e demonstrar o máximo possível para conseguir reverter essa situação dentro de campo. O desabafo teve endereço, os próprios companheiros. Se nós não renunciarmos às coisas extra-campo, a gente vai, infelizmente, acontecer o pior. Tá na cara, o ambiente não tá bom. A temporada não foi boa. Dívidas, 5 treinadores, nenhum título e um rebaixamento batendo a porta. Internamente, a queda para a segunda divisão é considerada irreversível. Ninguém do clube falará sobre isso publicamente. Mas o planejamento dentro do Botafogo já começou para a disputa da Série B de 2021. Uma reunião da diretoria ocorreu na tarde de ontem no estádio Newton Santos. O Globo Esporte apurou que o técnico Eduardo Barroca participou o tempo todo da conversa. Nem deu treino. O gerente de futebol Túlio Lustosa também. A diretoria não pretende trocá-los, mas a reformulação do elenco é para já. Jogadores que não interessam começarão a ser comunicados essa semana. Na temporada 2020, o Botafogo usou 52 atletas. Só para comparar, o Palmeiras, que disputa 3 competições ao mesmo tempo, utilizou 36. O Botafogo sofre um processo de desequilíbrio na sua construção inicial, muito claro. O fim da obra mal feita está desenhado. Penúltimo, 9 pontos atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento a 9 rodadas do final. No Brasileirão, por pontos corridos, todas as equipes que estiveram na situação atual do Botafogo caíram. Seria o 3º rebaixamento da história. Na primeira divisão, nesse formato, o Botafogo conviveu com risco de queda pelo menos outras 5 vezes. Olhar para trás pode ser uma boa. Para o planejamento da última Série B que o clube disputou em 2015, o Botafogo voltou à elite com 3 rodadas de antecedência e como campeão. O projeto do Botafogo para a Série B tem que ser com os jogadores de Série B. O jogador, para jogar na Série B, ele não pode ser aquele jogador de Série A, o jogador que está acostumado. Tem que ser um jogador diferente. As rodadas que restam nesta Série A podem não servir para a salvação, mas servirão para o futuro. É o momento de todos nós focarmos e dedicação total ao clube. Tem que cada um buscar um pouco mais de si, cada um procurar saber um pouco mais da história, do que passou para chegar até aqui. O ano velho da bola vai até fevereiro, mas para o Botafogo ele já acabou e não deixará a menor saudade. E o Vasco, hein? Sábado vai enfrentar o Coritiba, que é o lanterna do Brasileiro, contando com a molecada para ficar bem longe desse negócio de rebaixamento, né? Com a volta do professor ao comando do Vasco, são os alunos mais novos, aqueles formados no clube, que tendem a se dar bem. Luxemburgo gosta de olhar para a base e na vitória por 3-0 sobre o Botafogo, usou 8 jogadores formados em São Januário. Caio Lopes é um bom exemplo dessa renovação. Foi campeão carioca e da Copa do Brasil Sub-20. Entrou no segundo tempo do Clássico para disputar apenas seu 2º jogo pelos profissionais. Lá vem Caio na entrada da grande área, jogada rápida, Andrei bateu cruzado. Gol! É muito perigoso você pegar o time sub-20 que foi campeão e pegar os jogadores todos e botar aqui para resolver, e aí de repente você não consegue o seu objetivo, aí você queima uma geração. Tem que ter muita calma para poder lançar o jogador, e o jogador, se você sabe que ele vai alternar. Foi o que aconteceu com o Thales Magno, que subiu para o profissional em 2019 com o próprio Luxemburgo. Não foi só ele voltar para o garoto reencontrar o bom futebol. Thales Magno, cabeçada muito bonita, cabeçada com estilo. Thales Magno, pro chão, pro canto, pro gol do Vasco. Ele sabe que o meu melhor é isso, driblar, tentar as coisas diferentes dentro do campo. E eu tô voltando com toda a confiança que ele me deu para conseguir driblar e fazer o que ele pede. Ele tirou todo o peso que estava na gente, agora a gente tá tranquilo para jogar. São só 2 jogos do Pô Fechou.
mas a turma vascaína parece que está entendendo bem as aulas. Uma vitória maiúscula no Clássico, uma vitória importantíssima. Maior medalhista paralímpico do Brasil, nadador Daniel Dias, dono de 24 medalhas em Paralimpíadas, anunciou nas redes sociais que vai encerrar a carreira depois dos Jogos de Tóquio, que acontecem do dia 24 de agosto a 5 de setembro. Boa sorte na vida para você, Daniel. Na NBA, uma reunião foi convocada para discutir os casos de Covid. 4 jogos já foram adiados por causa da doença desde o começo da temporada, 3 deles nas últimas 24 horas. E esse é o tema do podcast que está no ge.globo/ponteaérea ou nas principais plataformas de podcasts. Covid já provocou também mudanças na Fórmula 1, que ainda nem começou esse ano, né? O GP da Austrália não vai mais abrir a temporada porque foi adiado de março para novembro. E a corrida da China, que seria em abril, também foi adiada, só que essa ainda não tem data. Já notícias do Flamengo, o lance que tem provocado polêmica no Brasileiro, mão na bola, bola na mão, e mais um tropeço entre os times que brigam pelo título. Vence há 3 jogos no Brasileirão e a semana começou com reunião para analisar a situação do time e do Rogério Ceni também. A gente percebe que não há um clima normal no Flamengo. As 2 derrotas seguidas em 2021 só não levaram o Flamengo para a lona porque o São Paulo também perdeu 2 vezes. O Rogério tem sua parcela e não é pequena. Ele chegou falando sobre as várias possibilidades que o Flamengo poderia jogar, que tentaria fazer com que o Flamengo voltasse a jogar como Jorge Jesus jogava. Ele próprio está frustrado com os resultados. Então ele tem metade da responsabilidade. E muito em função de não ser tão fácil quanto muita gente pensa, fazer igual ao que Jorge Jesus fazia. Os números mostram que a diferença entre eles é tipo a distância do Brasil para Portugal. Jorge Jesus teve um aproveitamento de 82% em 58 jogos. Já Rogério Ceni, com 12 partidas, tem um aproveitamento de 44%, o que faz dele o treinador com o 2º pior desempenho nos últimos 10 anos. Apenas Ney Franco, em 2014, ficou atrás. E olha que a rotatividade foi frenética. Numa década, o clube teve 18 técnicos diferentes. Rogério Ceni, hoje, poderia estar numa lista de ex-treinadores do Flamengo. A demissão entrou em pauta numa demorada reunião entre os principais dirigentes rubro-negros. Mas alguns pontos foram levados em conta para que ele permanecesse no cargo, pelo menos até a próxima partida contra o Goiás. A ideia de que os jogadores também precisam ser responsabilizados foi a que mais pesou. Além disso, o trabalho no dia a dia vem sendo muito bem avaliado por todos. Já algumas decisões de Ceni, como a troca dos goleiros contra o Ceará e a pouca utilização do Gabigol nos últimos 2 jogos, foram questões debatidas. Para mim, 50-50. Porque é claro que se um time não vence, a responsabilidade é dos jogadores. Chama atenção para um dos maiores jogadores do Flamengo desses últimos anos. Everton Ribeiro não é nem de perto daquilo que a gente já viu. Restam 10 jogos. Os próximos 5 serão longe do Maracanã, inclusive contra o Palmeiras, porque o estádio estará cedido à Conmebol. Olhando assim, o que já estava difícil parece ter ficado ainda mais complicado. Aí, pessoal do Palmeiras, pessoal do Internacional, secador potente, hein, amigo? Dos 6 primeiros do Brasileirão, 3 já tinham tropeçado na rodada, menos o Internacional, vice-líder, o Palmeiras, que está em 6º, mas com 2 jogos a menos, e o Atlético Mineiro, que iria enfrentar o Bragantino fora de casa. O Galo queria deixar esse negócio de tropeço para os outros. Vargas bateu na trave! Esse lance foi aos 38 segundos do primeiro tempo. E mais 30 segundinhos depois, Alan bateu de canhota! Começa a 1000 por hora o Galo. Mas aí eu te pergunto, o que adianta começar a 1000, ter mais essa chance ainda no primeiro tempo e sair atrás no placar? Ricardo Hiller, 1 pro Bragantino, 0 para o Atlético. Além do gol do Bragantino, o primeiro tempo ainda teve um cinegrafista nocauteado. E rapaz,
Rapaz! Olha como o Elinho e o Júnior Alonso disputam a bola e atropelam câmera, cinegrafista, tudo tá na frente. Aí você vai ter a câmera do cinegrafista, ficou assim, ó. Mais um equipamento pro almoxarifado. Mas nosso cinegrafista tá inteiraço lá. No segundo tempo, enfim, o Atlético chegou ao gol. Savarino, 1-1. Mas aí, de novo, eu te pergunto, que adianta esboçar uma reação, fazer gol de empate e logo depois tomar mais um? Aí a cobrança na pequena área, o desvio pro gol! Mais um gol de cabeça, esse do Edmar. Deixou o Bragantino na frente até os acréscimos. Preciso ressaltar aí essas decisões aí dos árbitros que tem causado muita dificuldade no futebol. O juiz Caio Max foi lá no VAR e marcou pênalti nesse lance entre Ramírez e Guilherme Arana. E aos 54 minutos... correu pra bola, Johan bateu! Gol! Claro que empatar é melhor do que perder, né? Mas pra quem tá ali na briga pelo título, não deixa de ser um tropeço. O secador do Inter e do Palmeiras funcionou direitinho nessa rodada. Uma vez Flamengo.